galera, esse é o GDcast número 5. Hoje a gente vai falar sobre o filme A História por Trás do Logo. Boa! Que é muito mais a história por trás do tênis mesmo do que por trás do logo, né? Digamos assim. Caralho, ele já vai, puxa, gostei. Gostei, É verdade. Rodrigo demorou a aparecer na banca, É a mas marca. quando apareceu aparecendo. Mas é verdade, vai mais e conta a história, na verdade, do tênis e o que aquele... Como que Aquele a tênis- Nike se consolidou no mercado de basquete, né? Isso. E salvou a empresa, acabou salvando a Sim. empresa por conta disso. O tênis, na verdade, representou o contrato com o Michael Jordan, que na época não era o Michael Jordan, era um moleque promissor, mas ele representou uma revolução no mundo do esporte, do patrocínio E do marketing também, né? Porque marketing. foi a primeira vez que alguém faz algum contrato nesse estilo, né? Isso, que depois reverberou em outros esportes do jeito que a gente vê hoje a indústria. É verdade, concordo. Eu gostei muito do filme por causa dessa parte do marketing. Eu achei muito legal a forma que... Assim, não é uma coisa que eu já tinha parado para pensar, ou que eu já tinha pesquisado. Como que o marketing entrou nessa parte dos royalties, né? Que é o que o filme apresenta. Então, eu acho também que faz muito vínculo com o que a gente faz hoje, com o que a gente vê na internet hoje, que é o marketing de influência. Mas, assim, alguém aí quer dar uma sinopse do filme? Falar mais ou menos. Pode ser. O filme ele se passa em 84. É uma época onde a Nike já era uma empresa grande, consolidada. Eles citam que ela é uma empresa que rende, não sei se bilhões ou 1 bilhão, mas ela está nesse nível. Só que o principal produto dela são tênis de corrida. A Nike, ela tem naquela época, ela tinha como principal produto os tênis de corrida. Patrocinavam atletas da corrida e tudo, só que eles eram muito menores do que se fosse comparar com a Converse e com a Adidas, que eram outras grandes da época, né? Eram as maiores da época. Isso, e principalmente se for contar no basquete, que é a maior liga lá dos Estados Unidos, que é onde roda mais dinheiro lá para eles. E o futebol nosso aqui é o basquete deles lá, né? Exatamente. E para eles lá isso era era como ia fazer a empresa deles rodar, porque a Adidas, por exemplo, ela é alemã. Ela vem da Alemanha e ela estava ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos. A Nike é americana e não conseguia tirar dinheiro da maior fonte de ouro que tinha ali para eles não conseguiam tirar. E aí conta o filme ele vai acompanhando um personagem que é o Sonny Vaccaro, acho que é esse o nome dele. Que ele ele trabalha no setor de marketing do basquete lá da Nike e a função dele é conseguir ler quais são os melhores jogadores que eles devem investir o patrocínio. Aí ele vai apontando e eles têm lá um certo budget para poder patrocinar alguns jogadores e ele vai falando, esse aqui é o bom. Os caras falam, não, mas esse aí não adianta, que a Adidas vai pegar já. Então eles acabam sempre tendo que pegar uns piorzinhos, uns jogadores piorzinhos. Aí só que ele tem a visão e fala, cara, esse Michael Jordan aqui ele é diferente. Vamos investir nele. Só que seria uma loucura investir em só um jogador. É um risco muito grande. Seria uma perda de dinheiro ali caso desse errado, né? Então ele joga todas as fichas dele ali para tentar rodar. E no final deu certo, a gente sabe que deu certo, mas foi um risco ele muito aposta grande. tudo, Ele a apostou carreira, tudo. dinheiro da empresa, foi tudo. Tem até uma cena que engraçado, tá apostando mesmo, né? Mostra que ele Aparece era um cara alguém, que gostava de... E engraçado que também o budget que ele tinha lá, a verba de mídia para poder contratar, era tipo 500 milhões. E o contrato era 3 vezes, 4 vezes mais. Assim. E a Adidas quase que pegou também, né? Isso. No final, já pulando pro final do filme, spoiler. No final, ele consegue pegar porque ele oferece não só que é a parte dessa revolução que a gente falou. Ele não oferece só um dinheiro, que o normal era aquilo, a gente vai te pagar isso aqui para você usar o nosso tênis. Acabou. Era isso. Mas não, ele fala assim, não, o tênis é você. Você vai criar
A ideia é, através do seu tênis, a gente vai criar todo um estilo de vida. Todo mundo vai querer ter o seu tênis, porque é o seu tênis, é a sua cara. E depois acaba criando até a logo dele do R, né? Que é porque os saltos dele eram impressionantes. Palitito já tá com Exatamente. símbolo. Começa, o tênis deixa de ser só um tênis. Ele vira muito mais sobre qual que é a mensagem, E até o que hoje, é né? aquele tênis. Até hoje O tênis um é dos a mais personificação do Michael Jordan Isso. no tênis. E não só isso, que ali eles nem tinham tanta noção de que ia se tornar isso tudo, apesar de ter um embrião dessa ideia. E além disso, aí no finalzinho do filme, que a mãe dele chega, a mãe do Michael Jordan, que negocia com ele, né? Ela chega e dá uma condição. Ela fala, olha, se o tênis é o meu filho, ele tem que ganhar dinheiro para cada tênis vendido. Isso era uma coisa impensável na indústria. Mas aí no final ele acaba aceitando. Ele fala, não, vamos embora, então vamos ver. E isso hoje é uma coisa que é normal na indústria, mas naquela época aquilo foi um absurdo. Nunca tinha acontecido, né? Eles mostram ali o que é o Ben Affleck, que faz o presidente da Nike, ele tipo, deitado Inclusive, meio ele que... também é o diretor, né? Isso, ele é o diretor, produtor. Tem uma informação adicional, né? Esse filme foi o primeiro filme da empresa do Ben Affleck junto com o Matt Damon. Eles têm uma empresa de filme, uma produtora, né? Que procura, tipo, dividir os lucros da empresa tudo com a equipe. Em vez de ficar só com quem investe mais, etc. Sim. Então, Em vez do lucro ficar com a produtora do Todo filme, mundo fica produz, com todo todo mundo. mundo... usou a mesma teoria do do filme. filme, né? Sim, E foi o primeiro filme lançado deles, eu não sabia foi o disso. primeiro filme dessa produtora deles. Isso tem a ver até com o que tem acontecido atualmente lá em Hollywood, né? Talvez seja outra revolução que vai começar, porque lá tá tudo parado, os atores estão protestando, roteiristas, por conta da precarização do trabalho deles lá. Talvez Cláusulas isso de daí contrato. comece a sinalizar um futuro, então, desse tipo de... Tomara, né? E eles também estão muito preocupados também com a inteligência artificial, né? Pois é, ela é a que acaba criando uma... vai precarizando o trabalho mesmo, né? O cara vai só assina um contrato e ele cede a imagem dele para sempre tudo. Sim. O que aconteceu? Olha o quarto. Vamos Corte, olhar faz o aqui o corte. roteiro. Tá, Eu vamos queria lá. falar dessa parte que a gente fala, né, do tênis ser o Michael Jordan, que eu acho que que eu falo do marketing de influência também. E esse senso de comunidade hoje pra gente é tão normal, a gente tá vendo com o filme da Barbie, né? Todo mundo usando rosa, todo mundo naquele clima. E antes não tinha muito isso. Então, acho que é um vínculo bacana também com que a gente... são os primórdios do marketing de influência, né? E esse filme da Barbie, nossa, foi loucura mesmo, né? Loucura. Para a estreia era rosa para tudo quanto é lugar, todo mundo se vestindo, todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo postando. E Foi isso um dos fica... filmes que eu acho que teve mais burburinho, né? Eu acho que foi. Foi muito investimento em marketing, mas também assim, o orgânico foi muito forte. Pós-pandemia, com certeza foi. Foi. Pós-pandemia não teve outra assim. Mas eu acho que é isso. O orgânico, ele depende muito hoje dessa vontade de pertencer. E é isso que a gente vê na situação da Barbie. Eu até estava falando outro dia que a minha filha saiu com um casaco rosa que ela nunca usa. E aí, só que ela saiu, assim, foi pra rua aleatória, né? Aí eu falei, por que você tá de rosa? Porque tá todo mundo de rosa na rua? Ela, não, nem percebi. Então, assim, acho que... Entrou no consciente, né? Entra. Então, esse lance de você criar identificação com a marca, eu acho que é o que veio muito também. Por isso que eu gostei bastante do filme, né? No filme tem até uma parte que eles falam assim, quando eles estão tentando defender de que, não, vamos manter no tênis de corrida, não sei o que, fala. Não, cara, quando você vê todo mundo tá andando na rua, vai no mercado, vai no médico, vai trabalhar,
tá andando com tênis de corrida. O tempo todo os caras estão andando com tênis. Então vão manter nesse tênis, que é o que serve o tempo todo para isso, né? Ninguém usa tênis de basquete, ninguém vai vender o tênis de basquete desse jeito. E desde aquela época até hoje a gente vê o tênis de basquete sendo um estilo que é muito utilizado e um dos mais... vamos dizer que a galera mais gosta, que o povo curte mais ainda. Tipo, o Air Jordan até hoje é um dos tênis mais bonitos que já foram feitos. Mais vendidos também, né? Mais vendidos, e depois disso teve um monte de variação, né? Um monte de cor diferente, um monte de lançamento. Aquele primeirão lá, hoje em dia, inclusive, caro demais. Aquele primeirão é muito raro. Outra coisa que investiram também, que era uma coisa impensável, que era a cor do tênis, né? Que ele não podia... essa cena é bacana do filme. Essa cena é muito interessante. Que a NBA dá, não sei se hoje em dia é assim, mas a NBA dava uma multa se o tênis não for mais de 50%. 51% dele tinha que ser branco. Se tivesse outra cor ali tampando, a mais, tampando branco, tinha que pagar $8.000 por jogo, se eu não me engano. Aí eles falam assim, não, bota no contrato que a gente vai pagar todo jogo que ele entrar com tênis, que eles queriam fazer um tênis mais vermelho por conta das cores do Chicago Bulls. Fala, não, bota vermelho nele mesmo, vamos deixar um negócio diferente, todo mundo vai olhar, e eles mesmo falam... Vamos pagar todas as multas. E eles falam, isso vai ser marketing, as pessoas vão falar, vai ser disruptivo, eles vão querer entender o que é isso e tal. E faz parte também da linguagem, faz parte do que, por exemplo, é o Michael Jordan. O Michael Jordan era o cara que ia chegar ali e ia mudar tudo. Era essa a ficha que eles estavam tendo ali, né? Que eles estavam bancando. Mas, assim, é interessante ver que eles apostaram tudo mesmo, né? Porque se o Michael Jordan dá um problema dele lá de não ser um bom jogador, ou ele sofrer algum, sei lá... Um acidente e tal, ele não ia ser quem ele é hoje. Imagina só, cara, foi um investimento muito grande, foi muito bacana porque pensaram em várias coisas ao decorrer do filme, mostra isso. Não sei se 100% do filme é baseado em fatos reais, não sei se 100% dele é isso, mas esse lance da cor do tênis é muito maneira, porque ele vai chamar atenção no meio de todos os outros tênis ali. Não tem como não chamar atenção, né? Isso é muito interessante também do filme, que a Pete levantou aqui agora. E eu achei também muito foda nessa questão de marketing, né? Tem tudo a ver com inovação também, porque inovação é muito isso. A gente tem as ferramentas, a gente já sabe o que fazer, e aí você aposta naquilo, você faz o que ninguém fez, ou então você começa a aplicar aquilo na sua vida, na sua empresa, na sua marca, sabendo o que você está fazendo. Porque é importante falar isso também. Não é que eles fossem loucos que não sabiam que eles tinham noção, eles sabiam... É a coragem de assumir um risco, mas tendo um embasamento. Ele tinha uma lista... um risco calculado, Ele né? tinha uma lista de jogadores, ele sabia qual que era o jogador certo. Ele olhou ali, ele assistiu, ele é o estudioso daquilo, então ele sabe... Ele fazia isso, né? Ele sabia qual que era o jogador que ia dar certo ali, ele tinha sentido ali. E aí era um risco, mas realmente era um risco. Eles falam até no filme, ele fala, o seu filho pode estourar o joelho daqui a um mês. E aí? O que vai acontecer? Aí a gente perdeu dinheiro, mas é o risco. Eles ali deu certo. A gente sabe do risco que deu bom, né? Muitas vezes se arrisca e dá errado. Mas quando tem um embasamento, é o jeito de fazer dar certo, de um jeito mais fácil. E tem outra, né? Era $5.000 de multa. Só que $5.000 de multa, em 84, deve equivaler uns $20.000 hoje. Até mais, se bobear. Até mais. Mas pega no final do filme, assim, tá bom que ultrapassou os valores de um jeito absurdo. Ele falou assim, quando vendia muito, agora eu tô chutando os valores, eu lembro que era alguma coisa assim, o valor esperado para poder dar certo era, tipo, vender 8 milhões em tênis, alguma coisa assim. Aí no final mostra que no primeiro ano vendeu 160 e poucos milhões. Foi estratosférico, né? Foi muito longe do que eles pensavam, mas foi assim um chute alto que deu certo. Pagou, e é interessante também, no final do filme aparece, né? Que eles compraram o concorrente, que era Compraram o concorrente.
Mas eu queria exaltar essa mãe, gente. Tem que fazer esse papel aqui, porque a mãe dele, nossa, a mãe dele arrasa muito, é ela que tá ali do lado, que tá fazendo tudo. E assim, vou terminar de exaltar ela e Viola Davis, né, que tá fazendo, então ela é sensacional. Sensacional mesmo. E sabe o que é interessante também? Eu estava vendo vendo algumas coisas sobre o filme. Foi exigência dele, esses atores aí. Entrar uns 2 ou 3 atores. Então, aí por isso que eu falei que eu ia terminar de exaltar, porque eu queria fazer uma pergunta que eu nem pesquisei para isso. Vocês sabem o porquê que ele não aparece, assim? Não aparece Então, diretamente. o que foi falado, que eu li sobre crítica, é justamente para não ficar o filme em cima, ele roubar a cena e ele virar o protagonista da história. Exatamente. Então, por isso que eles não a optaram intenção por isso. foi o Matt Damon ser o protagonista mesmo. Ser o foco mesmo. Que não tem como botar o Michael Jordan no Tanto filme que, e ele não... geralmente, os filmes que o Ben Affleck dirige, ele que é o protagonista, e ele que aparece mais. E nem ele foi o protagonista. Ele não quis isso. É porque eu acho que o protagonista não era nem o Matt Damon, era o símbolo mesmo. Era o símbolo da Nike, do Air Jordan. Então, só que eu achei que tivesse alguma coisa de cláusula de contrato dele não poder aparecer, porque vai te dando um nervoso. Você vai falando assim... Ele só aparece de lado, assim. Só aparece de lado. Andando de costa, porra. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente... o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Que o Pelé é o maior atleta. Fala que o maior atleta é o Michael Jordan, né? O Pelé. O Michael Jordan é o segundo. Mas o Michael Jordan é uma entidade. E quando a gente vê o Michael Jordan em qualquer coisa, e se mesmo ele sendo ali o personagem dele ali, ele garoto e tal, mas a gente, é o Michael Jordan. Então eu acho que eles tiraram o foco dele o máximo possível. Porque até se a gente olha e pensar o Michael Jordan, a gente pensa no Michael Jordan lenda. Mas ali ele não era uma lenda, ali ele era um garoto. Ele era um garoto bom do que estava subindo ali da Liga Universitária nos Estados Unidos. Não era lenda, né? Ele se formando. Ele era um garoto que jogava demais, que impressionava, mas assim, não era o Michael Jordan. Então, até para tirar esse foco e colocar o foco na mãe. Porque a mãe que era quem entendia o negócio ali. E, inclusive, no início do filme, não sei se você percebeu, eles estão conversando sobre outro jogador e falam assim, conquista a mãe que você conquista ele. Eles falam isso, tem um negócio que ele fala isso. E, inclusive, ele vai na casa deles, né? Isso é muito, também, essa cena é muito engraçada. Porque telefonar é chato, né? Mas não é profissional. Se ligado, não é profissional. Mas não podia passar na frente também. Não podia. Ele fez tudo... Pra pessoa que... Era o agente, né? O agente dele. O agente fala, se isso der errado, aí ele cita essa parte até rica. Ele fica uns 5 minutos falando, xingando ele. Acabou se tornando uma parada pessoal, né? Foi além do profissional. Pois é. A pessoa, o John, o Vaccaro, ir lá na casa deles, falar diretamente com a mãe. O que a gente fala, né? Ele fala, você está tornando o meu trabalho inútil. O meu trabalho, então, é inútil. Você pode passar direto, então eu não blindei eles de você. E se fechar, quer dizer que eles que negociam, não sou eu. Então, eu sou inútil. E foi melhor a mãe negociar, né? Foi melhor, melhor. Até porque tinha um ranço, né? O Michael Jordan tinha um ranço da Nike. Ele não queria. Verdade. Olha os spoilers aí atrás de spoiler. Quem não viu o filme tá lascado. E ele queria o carro, né? Ele queria o carro. Tinha Adidas ia dar. Mas ainda tem outra coisa. Ele vestia Adidas por prazer, não por isso dinheiro. Isso que eu ia falar. É bem lembrado isso, que a parte do que depois o tênis dele virou um símbolo de um estilo de vida. Na época era Adidas. Eles vivem falando que um rapper usa Adidas, usa aquela tracksuit inteira da Adidas. Então, a Adidas que era o estilo, né? Só que aí depois eles acabaram criando o próprio, que ainda foi ainda maior. Mas na época ele era da Adidas porque ele estava ali inserido naquele meio e a Adidas não era só a Adidas, era o estilo de vida. Símbolo, símbolo daquele pessoal todo. E aí ele transformou a Nike num símbolo. Então... achei bom demais. Achei bom esse lance da mãe. E como que essa parte que vocês estão falando dele chegar até a casa, né?
que ela recebe ele muito plena e ela fala assim, que audácia você tá aqui. Tem uma outra coisa, a Nike ela acabou se tornando um ícone da cultura pop também, né? Porque se você vê, agora que eu pesquei, né? No De Volta pro Futuro tem o tênisinho da Nike lá do futuro. Pois é. Isso eu E não... que eu acho que eles fizeram Eles fizeram teve essa... uma época que não tinha tecnologia para fazer esse tênis. O tênis que se amarra sozinho. E depois eles fizeram, né, cara? É verdade. Mas se eu não me engano, o tênis, inclusive o tênis do McFly, ele tem uma forma de um tênis de basquete, se você for olhar. Tem um cano alto. Sim. O formato Ele tem um estilo parecido com o Air Jordan, então até isso deve estar junto ali. Aliás, eu só uso o Nike, tá? Nike, por favor, me patrocine. Aí, a camisa. A camisa e o tênis aqui, ó. Só Nike, só o cano alto. Que eu tenho um pezinho tortinho. Sabe o que eu gostei também? Da parte do designer. Que é aquele submundo, assim, né? De repente, cara. você desce... É num porão, né? Já que eu tenho que dar a perspectiva do designer, tem hora que ele fala da forma versus a função, né? É muito importante esse negócio no design. Você quer... quando você faz um produto ou qualquer coisa com design, quando você faz um design, você tem que levar em conta a forma e a função. Se a coisa é bonita e tem utilidade, ou se ela tem mais utilidade e é bonita também. Entendeu? Conseguir balancear essa... Ele daí, já né? tinha essa carta na manga, porque ele já estava desenvolvendo uma parada Ele assim. acabou desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque é muito Beleza, bonito E a função. e é sensacional para jogar o basquete. Eu acho que, inclusive, ele ali teve uma malandragem, né? Que ele fala assim, não, vai só na forma. Na hora que ele fala, forma e função. Aí fica nessa dúvida, vai na forma, porque ali ele ia botar na mesa o tênis e impressionar, né? Talvez se ele calçasse o tênis ali, isso ia ser ruim pra caramba, ia ser uma porcaria. Mas aí falou, não, porque depois a gente molda de acordo com o seu pé e não sei o quê. Então, a ideia primeiro foi impressionar, para depois talvez ajeitar de um jeito que ficasse certinho no pé e tal. Que, na verdade, eles apostaram nessa coisa a partir do momento que você coloca o tênis, o Air Jordan, você vai virar o Michael Jordan. Isso. Aquele momento ali, você é o Michael Jordan, você vai voar, você vai fazer cesta. Foi o slogan da campanha, né? O Be Like Mike. Era sempre Be Like Mike, a ideia deles é essa. E é você passar... E você for olhar, quase tudo hoje em dia ainda é assim. Você usa a parada que fulano que você gosta usa. Ainda é assim. É o marketing de influência. Boca Rosa mesmo. Foi muito disso, né? E outra parte que eu achei importante, que eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui, é o lance dos concorrentes. A hora que ele está falando com a mãe, ele vai falar, você vai na Adidas e eles vão te falar isso, desse jeito, dessa maneira. Ele sabia tudo. Que, assim, a forma que os concorrentes iam oferecer aquilo para ela. Então, é o que eu falo da inovação e dele entender que ele sabe o que ele está fazendo, ele estudou para aquilo, ele estudou os concorrentes dele, mas ele inovou, ele ousou, né? Mas essa sacada dele também do concorrente foi muito importante para a decisão da mãe no final, né? Porque ela viu mesmo que a Nike era... A diferentona. Seria a casa do filho dela, e a Adidas não. Ele sabia o ponto fraco dos concorrentes. Ele sabia que a Adidas, o dono tinha acabado de morrer, e daí eles estavam batendo cabeça em quem ia comandar ali. Ele sabia que a conversa estava cheia de grande astro, que o Michael Jordan nunca ia ser prioridade deles. Porque eles tinham astros ali consolidados que provavelmente eles eram uma empresa que não iam ter a coragem de arriscar igual... não, gente, eu já tenho o Magic Johnson, eu não vou... Tenho o Larry Bird, eu não vou arriscar no moleque aqui. O moleque tá entrando agora, sabe? Ele sempre ia ser, eu acho que o número 4, né? Eu acho que eles tinham 3 grandes e falaram, ia ser sempre o número 4. E na Adidas ele ia ser mais um, ele paga aquele cara ali, porque a Adidas já é cheia de dinheiro, paga ele lá e vai resolvendo.
ele fez a mãe do Michael Jordan, e por consequência o Michael Jordan, se sentir prioridade na Nike. Ali a ideia dele foi essa, foi transformar o cliente dele numa prioridade. Ele seria estrela, né? Seria e foi, né? Pois é, ele era o protagonista deles e ele era... No caso ali, ele realmente era a salvação da empresa, né? Mas eu acredito que a ideia é você ter isso sempre. Quem entra, você tem que tratar assim. E a própria Nike adotou essa mentalidade mais para frente, que assim, de cabeça eu consigo lembrar que o Ronaldo Fenômeno ele é vitalício da Nike também. Ele entrou. Eu ia falar isso lá atrás, porque você é o homem futebol aqui da agência. Eu ia te perguntar isso. Eu lembrei que na época ele entrou como garoto também vitalício, né? Da É ele e vários outros jogadores, mas o que eu lembro agora é do Ronaldo. O Ronaldo ele é vitalício com a Nike. Fenômeno. E, inclusive, essa logo... Ele teve também aquela R9 dele, não? Aquela marca? Ele tinha linha de chuteira. Mas era... Aham. A dele, então, se eu não me engano, eu não lembro se é essa. Tem uma outra linha que é Mercurial também, que se eu não me engano também é dele, eu não tenho certeza, mas tem linha de chuteira, que isso depois foi o que a gente falou, né? Depois virou comum. Virou comum. Mas tem linha de chuteira do Ronaldo, sim, tem. Igual tinha óbvio que não é o Fenômeno que é o Air Jordan, até porque uma chuteira não é algo normal de você usar, né, no dia a dia. O Air Jordan acabou virando. Mas existe sim, e existe de outros atletas. Eu não estou lembrando aqui quais outros bem grandes assim. Essa logo do Air Jordan, por um tempo, ela teve na camisa do PSG. Que a Nike patrocina o PSG e o PSG estava... E não era logo da Nike, era logo do Air Jordan. Isso daí também. Temos informação. Aqui tem informação. Não sabia, não. Caraca. Então ele também ganhou royalties disso. Foi, provavelmente. Com certeza. Inclusive, a série dele é muito boa. A Last Dance, que conta a carreira dele e principalmente os últimos jogos dele ali. O Michael Jordan, ele realmente sempre foi uma entidade mesmo, assim. Ele se tornou lendário, né? Imortal, cara. Igual eles falaram que ele ia se tornar mesmo. E ele era um maníaco do esporte mesmo. O cara era brabo no esporte e o mais importante no momento da carreira dele foi contracenar com Pernalonga. Exatamente. Exatamente. Um filme muito bom, Space Jam. Isso mesmo. Isso ainda veio na minha cabeça agora, porque quando eu tava assistindo, que eu ficava aquela sombra, ele não aparecia, eu falava assim, não é possível, ele contracenou com perna longa, não vai querer contracenar. Mas é o único jeito dele não ser o... Eu falei que o Michael Jordan parece, ele vai roubar todo mundo, né? Mas com perna longa não tem como roubar. Não tem como. E aí, gente, quem vai finalizar? Pode finalizar, você iniciou? Eu? Ué. Então, o que eu tenho que falar? Isso é tudo, pessoal. Então, por hoje é só. Isso é tudo, pessoal.